Fala galera, tudo bem? Pastor Alvarez aqui para mais um Última Fronteira, junto com meu amigo Leonardas. E hoje o tema promete. Fala Se galera. preparem. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje acho que o tema que mais tem a cara do nosso canal, até porque o pastor tem muita experiência na área e assim, são coisas que a gente vem conversando sempre sobre esse tema. Acho que vocês vão gostar bastante. Como funciona o lado negro da força. Hoje a gente vai trabalhar um pouco a dinâmica de como é que isso funciona. Diante deste canal e da nossa proposta, nós cremos que o mundo espiritual é real e ele sempre vai ser tratado aqui, representado pelo lado negro da força. Então a gente vai pedir emprestado em licença ao Jorge Lucas para usar essa linguagem, né? Para que aconteça exatamente o que a gente vai explicar, né? Qual é a definição efetiva, né? O que é bíblico, o que não é bíblico, o que acontece. Diante de uma realidade judaico-cristã, sempre nós vamos ter um lado das trevas e o lado da luz. Exatamente. Por mais que não exista uma palavra bem filosófica e antropológica, maniqueísmo não é 50-50, né? Não é 50%. Não é 50%, né? Não é uma hora parece que Deus está ganhando, uma hora parece que Deus está perdendo, uma hora parece que o diabo está ganhando, uma hora parece que o diabo está perdendo. Sempre tem aquela corrente de força, essa luta entre bem e mal. Diante da nossa fé em Deus, Deus é soberano e habita num reino muito acima. E aqui embaixo a gente olha e acredita que Deus está perdendo, mas na realidade não. Mas que existe uma influência do lado negro da força, uma influência das trevas e agindo neste mundo, existe. E é isso que a gente vai estar trabalhando hoje aqui com vocês, explicando algumas dinâmicas que são importantes, que transcendem somente, vão muito além da questão religiosa, adentram a cultura, a educação, o comércio, afetam as nossas vidas de forma direta e indireta também. Como cristão a gente não pode negar que existe o contraponto. Se a gente é ao lado da luz, a gente está o tempo todo lutando contra o lado das trevas. Então seria mais ou menos esse. Tem grupos que se intitulam, né? Exatamente. Que a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas a gente não colocou no tema do vídeo para não ficar tão pesado. Então a gente vai tratar de todo o lado obscuro, não só um grupo específico. Exatamente, várias dinâmicas. Entenda o seguinte, a Bíblia, ela é, além de tudo, um grande manual de batalha espiritual. Exatamente. De guerra espiritual. E essa guerra acontece desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, tem toda a trajetória bíblica, existe esse embate direto entre o bem e o mal acontecendo, e grupos vão se formando durante a história e vão se apropriando de visões, ideias, e alguns desses a gente vai falar hoje. Bem poucos, por sinal, do que nós teríamos que fazer um podcast com umas 15 horas aí só para tratar de vários desses grupos, né, dos que tem, mas a gente vai centralizar em alguns, a gente vai falar de cultura, vai falar de filme, cinema, música, e vai dar tudo certo no final, eu tenho certeza. Com certeza. E daí quando a gente fala, né, o pastor comentou que às vezes a pessoa encara como um embate entre Deus e Satanás. Esse embate não acontece entre Deus, porque Deus sempre é soberano, mas acontece com a gente. Só que assim, isso tem uma origem. Como que isso se originalizou? Porque teve aquele momento que a gente conhece a história meio por cima, de que teve um embate no céu e o Satanás foi lançado para a terra, né, para fora do céu. Então, e foi depois disso que alguns grupos, né, estudando esse tipo de história, interpretam que existe um outro lado que eles podem seguir utilizando o livre-arbítrio, que a gente acredita, só que isso tem origem, né, com a queda de Satanás. Sim. Vamos entender o seguinte, quando acontece essa primeira guerra no céu, que é tratada como nós cremos no livro de Ezequiel, que é onde diz que, né, ele foi precipitado dos céus e ele veio para a terra, quando ele literalmente se levanta contra Deus, já sendo julgado em eternidade, por isso que Satanás não tem salvação. Sim. Né? Podia o diabo ser salvo? Não, cara, porque ele já foi julgado em eternidade. Esse tempo onde nós vivemos é completamente diferente. Deus já criou esta realidade na qual nós estamos inseridos. E ele adentrou essa realidade a partir, né, do pecado adâmico, né, que ele é permitido que ele tentasse Eva, e Eva cede a tentação. E aí vamos colocar assim, a grande batalha acontece por uma coisa chamada adoração. Sim. Satanás, ou como eles costumam chamar de Lúcifer, né, os nossos
as pessoas que creem nisso, eles acreditam que esse Lúcifer, a grande batalha dele é por adoração. Sim. Como Deus quer ser adorado, o Satanás também quer ser adorado. Então ele sempre vai criar mecanismos e vai copiar a forma como Deus é adorado. E daí, por toda a trajetória bíblica, você vai encontrando uma camada por onde o inimigo está passando, né? Deus está sendo adorado de um lado, e nas sombras o inimigo está levantando um altar de adoração para ele. Com os mesmos mecanismos, com os mesmos mecanismos, com as mesmas mecânicas, com às vezes até a mesma fé. Usando dos mesmos princípios, né? Porque tudo que Deus estabelece funciona. Sim. São leis, né? Aprende isso. Tudo que Deus estabelece funciona, seja pro lado bom, seja pro lado ruim. Sim. É uma lei universal que transcende a ideia de ser crente. Uma coisa que é meio maluca, mas é. Por quê? Porque o ateu ele consegue fazer a mesma coisa. Porque o sol nasce sobre o justo e o injusto. Injusto, exatamente. Né? Tipo assim, o sol nasce sobre o justo, Deus é soberano, e tem gente, cara, que vai prosperar, tem gente que vai viver bem, e não é cristão. Sim. Então, porque ele exerce, ele aprende a utilizar mecânicas e leis que são universais. Ou mesma coisa acontece com o lado negro da força. Uhum. Vamos lá. A gente chama isso de lei do menor esforço. Se você pega a galera lá daquela parte organizada, e aquela parte organizada lá que é contra, eles falam o quê? Eles são leais, eles são inteligentes, eles são prestativos, eles são focados. Então, tipo assim, até caridosos. Até caridosos, mas essa lealdade, esse foco, não é pro lado bem, né? Não é pro lado bom da força. Sim. É pro lado negro da força. Então, quando você aplica esses princípios, e aí eu quero que você entenda que o lado negro vai caminhar debaixo desses princípios, que a própria Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais ousados e prudentes. Sabe o que é prudência? Prudência é você calcular o impacto que a tua decisão vai exigir. Eu preciso decidir alguma coisa, então eu tenho que saber calcular se a decisão que eu tomo em abrir a porta do carro numa discussão, o que ela vai provocar. Às vezes ficar dentro do carro é muito mais prudente para o teu futuro e para o futuro do próximo. E a única vantagem como cristão é a gente ter essa prudência de Deus. Mas se você é cristão e não tá com o espírito a ponto de ter essa prudência, não adianta de nada, você vai tomar uma decisão errada. Exatamente. Então qual que é o grande embate entre o mundo das trevas e o mundo da luz? Satanás, ele quer ser adorado. Sim. Ponto. E ele vai seduzir a humanidade do mesmo jeito que ele seduziu Eva. A partir da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, a partir de um desejo de ter alguma coisa que leve esse homem a uma posição quase como um Deus. Sim. Que foi exatamente o que ele propôs para Eva, né? Esquecendo Eva que ela já era filha de Deus, né? Mas ela foi seduzida pela ideia de ser como Deus. Ter o mesmo conhecimento. Ter o mesmo conhecimento. Então sempre o conhecimento, o poder, sempre vai ter esse fascínio sobre o ser humano. E o lance do oculto, né, cara? De você quebrar o véu. Curiosidade. A curiosidade. Aquela necessidade de você, sabe, cara, parecer que você sabe mais do que os outros, que você conheceu alguma coisa inesperada. Então o inimigo sempre vai trabalhar debaixo dessa dinâmica. E diante disso, ele sempre vai ter grupos que vão propor isso para as pessoas. Isso, falando dos grupos, quando a gente tem ali, acho que o pastor já ia entrar nisso, né? O Church of Satan, de 1966. Esse é o mais famoso, né, cara? Vamos colocar assim. A gente tem grupos antes. Né? Ele é de 1966, que foi o que ficou pop, né? Só que acho que talvez desde antes da época de medieval. Sim, sempre teve grupos, né, cara? Desde os Illuminati da Bavária, né, que nasceram, por sinal, no dia 1º de maio, né? Olha só. Né, que tecnicamente seria o dia do trabalho, e todas as outras dinâmicas, você vai ter os Illuminados da Bavária, que já estão bem anteriores a isso, que trazem essa proposta, os próprios maçônicos, que, né, cara, que também trazem uma proposta parecida de conhecimento. Então, mas o que atrai tantas pessoas para o Anton LaVey, com a Igreja de Satanás? Essa proposta, no auge de um fervilhão cultural, né, onde existiam as dinâmicas de romper com o status quo da época, com as verdades que eram rígidas. Numa época bem hippie, né? O movimento hippie está acabando, né? 60... Não, tipo assim, cara, a gente vai estar assim no meio do movimento. Uma época pós-Beatles ali? Exatamente, o movimento beatnik, né, cara? Que
Beatnik, que é o movimento que é o que transiciona para o movimento hippie. 66 é exatamente o ápice da transição. Porque ele vai alcançar o ápice dele mesmo, o movimento hippie, em 69, com o Woodstock, que é o evento máximo, né? Aí, nesse momento, cara, os Estados Unidos, a Europa como um todo, eles estão passando por um orientalismo, né? Filosofias orientais estão chegando e estão sendo introduzidas e outras visões de mundo, cosmovisões, estão sendo apresentadas. E é exatamente nesse cenário, quase... que sempre o mundo está transicionando, né, cara? Você tinha esse cenário muito parecido lá na época vitoriana, né? Sim. Então é como se os Estados Unidos estivessem vivendo a mesma efervescência cultural, assim, né? Tipo assim, o ateísmo está chegando muito forte, o niilismo está chegando muito forte. Então, tipo assim, o cristianismo, tecnicamente, como dizem, está perdendo força, né? Então, tipo assim, existiu até uma matéria na Time dizendo assim, Deus morreu. Ele saiu da sociedade. Foi daí que surgiu, né? Deus está morto. Dentro do niilismo, que é o pensamento, né? Que Deus não existe mais. Surge essa proposta, porque na ideia central do Anton LaVey com a criação, Satanás não é uma entidade que luta contra Deus. Satanás, ele é uma ideia. Ele é uma ideia, ele é como... Porque quando você pensa em Satanás, você tem que lembrar do bode da expiação. Lá do livro de Êxodo, que vai ser colocado, e ele sai levando os pecados. Então, esse ato de rebeldia, né, esse ato de insurgência contra o pensamento de Deus, né, surge a partir do pensamento do Anton LaVey. Existem algumas correntes históricas que que dizem que tudo que o Anton LaVey fez foi um grande teatro. Ele não acreditava em nada daquilo, ele nunca fez nada, ele nunca creu em nada daquilo que ele confessou, mesmo tendo escrito uma Bíblia satânica. Então. Né, cara? Mesmo ter sido. Cara, ele foi só para vocês entenderem o quanto essa igreja de Satanás ela foi influente culturalmente falando. Tinha produtor cultural, tinha cineasta, tinha músico, tinha escritor de história em quadrinho, tinha escritor mesmo literário. Então ele criou um ambiente cultural, uma efervescência cultural muito forte, pintor, compositor, então o meio cultural, políticos, até mesmo gente do alto escalão do governo americano, militares, frequentavam as reuniões do como uma sociedade secreta, assim? Não secreta porque ela é aberta, mas ela tinha alguns ritos, algumas coisas, algumas missas. Porque o principal pensamento do Anton LaVey, cara, nunca foi contra os protestantes. Ele se voltou mais contra o catolicismo. Tanto que a missa negra, que é um dos ritos mais famosos, eles pervertem os elementos da Sagrada Eucaristia. Os sacramentos, né? Então, eles vão para o outro extremo. Quando você vai ler a Bíblia de Satanás, ele vai contra os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais da gula, que fala que você tem que ter prudência, fala os 7 pecados são gula, avareza. Então ele vai exatamente explorar esses pecados capitais e ele vai criar um contraponto falando que isso é bom. Né? Tipo assim, incentivando os extremos, né? Entendi. Incentivando o sexo livre, incentivando você ir para os extremos do prazer, que você é livre para fazer o que você quiser. Você é o Deus, né? Deste tempo, meio muito esotérico, né? Total hedonista. Total hedonismo. Então, e o Anton LaVey, cara, ele tem uma influência muito grande culturalmente falando nos Estados Unidos, né? Que ele pega bem esse período. Ele vai ter uma abertura muito grande com uma revista bem famosa chamada Heavy Metal, que é a versão americana da Metal Hurley, que era uma revista europeia que circulava e que trazia Moebius, vários autores, até o próprio Alan Moore, undergrounds, assim. E aí você vai ter muita música que foi produzida, até uma música muito famosa, cara, de um grupo chamado As Águias. Se você pegou muito famosa? Muito famosa. Um tal de Hotel California. Lembra? A pessoal. descrição da música é dentro do templo do Anton LaVey. Por isso que acontece coisa estranha? Quando você pega o vinil, o CD, ou você pega o vinil, quando você abre na capa, tá escrito assim embaixo, né, o motel tal, e
aquele lugar ali, segundo as pessoas que estudam, é a própria representação da Church of Satan, entendeu, cara? E aí você vai ver que nas bordas tem um monte de pequenos demoninhos, assim, né, cara, colocados, né, cara, no... Então tem muita questão, assim, cultural, muito livro que foi escrito. E aí quando acontece a situação mais engraçada é que a filha do Anton LaVey, quando ela é levantada para ser a líder, né, ela acredita que aquilo é verdade e depois descobre que, de certa forma, nada era como ela imaginava, né? Ela foi mais para um lado espiritual, assim? Ela queria que realmente aquilo fosse de verdade, mas ela descobriu que não era tão real, assim, né? O que o pai dela criou, literalmente, foi um grande teatro, né, cara? Um grande teatro de sombras, né? Que, na realidade, nada daquilo era 100% real. A galera se drogava, se chapava. Qual o intuito, assim? Cara, de se tornar famoso, cara, porque até então o Anton LaVey não era nada, né? Ele se torna famoso a partir daí. E se torna um líder religioso, de certa forma, né? Uma pessoa influente. Não tão influente quanto o Crowley, mas influente para os Estados Unidos. Mas o Crowley era um pouco mais de verdade. Não, o Crowley era bem mais de verdade. Só que daí no meio acontece um racha, né, cara, da Church of Satan, né? O Aquino, que era um alto comandante escalão do exército americano, que era um dos sacerdotes junto com ele lá, percebe que ele já não é mais o que ele entende que o cara tem, e como o Aquino queria uma coisa mais radical, assim, mais voltada para o sincretismo religioso, ele abre o templo de Sete e traz os elementos da cultura egípcia para dentro do templo de Sete. Esse que vai ter um monumento, vai ter umas coisas bem pesadas, vai ter uma parte bem mais, uma estética mais pesada, né, cara, com relação a esse satanismo mais pop, vamos colocar. Não sei se a Andressa consegue colocar foto, não sei se é certo ou não, mas dá pra gente ter umas referências ali só pra... E daí, cara, o que a gente vai ter realmente de, como colocar assim, a besta do Apocalipse, né, cara, é algumas representações do Aleister Crowley. Por mais que existam grupos magísticos que não considerem ele tão influente, quando você vai estudar a influência dele na cultura inglesa, é forte. É muito forte. Tipo assim, ele é a referência máxima, cara, da poesia, da literatura, do cinema, da música, da arte. Ele era conselheiro da rainha. Também, né? Ele teve um período no qual ele era uma figura intelectual, pública e magística muito representada, principalmente na Golden Dawn, né, cara? O período que ele foi da Golden, depois ele abriu, né, ele fundou a ordem mesmo, né, cara, crowleyana, né, do Telema, e depois ele abre a OTO, né, ele funda a OTO, que é a Ordem Triplo do Oriente, e dentro dessa ordem ele cria uma ordem mais hermética, que é a AA, que é Argentus Aureum. Mas isso aí, cara, eu acho que tá bem disponível na internet. Mas o Crowley, ele não é nem... a história dele não é nem muito oculta, né? Não. O que acontece é que tudo que você percebe de influências espirituais no Ocidente, depois de um determinado tempo, tem o nome dele. Né? Tipo assim, dizem que a própria ufologia iniciou-se com o Crowley, né? Quando ele recebe ele teve uma experiência espiritual e ele recebe uma entidade, o livro da lei a partir de uma entidade chamada Lã. A descrição do Lã é um Grey, né? É um Grey. A foto é exatamente essa. E você vai ver que em vários momentos da história, a influência do Crowley, ela sempre é uma influência, tipo assim, pro mal, né? Tipo assim, a questão do monstro do Lago Ness, né, cara, que teve... A gente falou da criptozoologia, do ritual da Babilônia, né, da Grande Babilônia. Várias questões relacionadas à música, à arte, ao cinema, à cultura. Tanto que, todo mundo fala, tem o Crowley no Sgt. Pepper, né, cara, que é um dos discos do Beatles. Mas o Beatles não tem só um disco que tem essa estética. Ele tem vários vinis que tem essa coisa voltada para a espiritualidade, o Resolver, né, tipo assim, vários vinis que eles têm esse apego mais voltado para a área espiritual. E sim, cara, os Beatles têm uma grande influência cultural que introduziu muita coisa ocultista, sim. Né, ocultismo dentro das suas letras, dentro da sua filosofia de vida, dentro da sua estética. Sim. Então, quando a gente está falando de lado negro da força, a gente tem que entender que tudo isso influencia, de certa forma,
a cultura, da cultura vai para a educação e da educação vai para a sociedade como um todo. Sim. Então, e aí o que acontece é assim, como que ela influencia um país? Ela não influencia os seus políticos, né, cara? Porque eles vão institucionalizar leis. Sim. Recentemente a gente teve uma institucionalização de uma lei na Espanha que a criança pode ser morta até o último dia de morrer, nascer. Assim, a gente não fala do nosso lado político porque o nosso intuito do canal é esse, mas isso é uma coisa que a gente é totalmente contra. Então acho que já dá meio que pra saber, porque, gente, é absurdo, né? Cara, Totalmente porque, anticristão. vamos colocar assim, não é nem pelo fato de ser anticristão. A questão é que, a partir do momento que você decide, alguém está recebendo esse sangue. É mais underground do que a gente imagina. É muito mais underground. Tanto que quando falam que um dos climas mais pesados que existe é numa clínica de aborto. Então, um hospital é muito mais pesado do que um cemitério. Sim. Né? Tipo assim, eu já fui capelão hospitalar e eu posso te dizer, cara, que as coisas que eu já vi, dá pra escrever um livrinho de terror. As imagens são só com relato, bizarras. Não precisa nem aumentar, né? Não. Então, a gente tem que entender assim, o mundo espiritual é real, gente. Eu vou repetir, o mundo espiritual é mais real do que você imagina. Sabe por quê? Porque tudo que a gente tem aqui, ó, essa caneca aqui, ó, eu vou te dar um exemplo. Antes dela ser materializada, ela estava presente na mente de alguém. Sim. Então ela já existia no mundo espiritual. Ela só não era ela não era materializada fisicamente, mas ela existia no mundo das ideias. O mundo espiritual caminha da mesma forma. Tudo que a gente tem de natural partiu de algo invisível. Então o mundo espiritual, ele é um mundo tão real que aquele que nos criou todas as coisas. E existe uma dimensão que é a chamada de, né, quando você tem um pouquinho de discernimento, você rompe o véu. Toda a dinâmica de você olhar por trás do véu, de você romper, é entender que existe um mundo espiritual. Por mais naturalista que você seja, por mais ateísta que você seja, por mais materialista que você seja, não dá para negar. Não dá para negar que existe uma influência de coisas. E quando você está diante da morte, vamos colocar assim, eu tive muitas vezes em situações de, como pastor, de velório, de estar orando por uma pessoa que daqui a em 2 minutos a pessoa morreu, cara, alguma coisa nessa pessoa apaga. Um disjuntor. Apaga. Aquele brilho que aquela pessoa tem, aquela presença que a pessoa tem, apaga. Ou a pessoa já está morta, ela só está esperando aquele momento final, que essa já não existe mais, né? Então tem questões espirituais que são muito presentes na vida das pessoas. E a gente tem que começar a olhar para isso e entender que existe pessoas que sabem manipular essa energia, este poder, né, cara, e usam ela para o seu próprio prazer e o seu próprio benefício, né? Não, isso é bem interessante que o pastor falou, porque vai ter a questão do lado negro, o real e o estético. Tem aquele que é toda uma influência cultural, igual o pastor falou. E o que seria mais esse lado real que a gente tem que tomar cuidado? Porque existem grupos que, diferente ali talvez do Ontem Lavei, que realmente tem essa intenção maléfica do lado espiritual e não só influenciar na cultura. Que daí vai ter ali o ocultismo mesmo, as magias, vai ter demonolatria, que seria adoração aos demônios de verdade, vai ter grupos mais esotéricos e também os satanistas modernos. Como que funcionaria essa dinâmica diferente daquele estético que a gente vê? Ah, só porque o cara tem um pentagrama, o cara se diz o bravo. Existe uma grande diferença. Sim, tem uma grande diferença. Então vamos lá, Quando você olha um cara com uma camiseta do Iron Maiden 666, The Number of the Beast, que é o que você vai dizer que o cara é satanista. É. Minha mãe viu uma dessas dias e ficou com medo. E eu falo, cara, e vai ter a corrida do Iron Man agora, o Iron Maiden lá em São Paulo, 5K. Todo mundo de preto, imagine? Não, mas assim, a corrida e a camiseta tem o 666 bem no meio, né, cara? Falei, putz, por que tem esse 666? Não, aí quebrou a corrida, mas não vai rolar. Não vai dar. Quando você olha para isso, você até associa a ideia de que é um... Mas eu vou te dizer que 99% de quem está usando não tem noção nenhuma do que é satanismo. Sim. Ela gosta da estética, do choque cultural que ela provoca, que quer provocar uma contra-cultura, né? Contra-cultura, quer provocar e tal. Aquele cara que usa roupa preta, né? Ou o cara do Global Metal, né, cara, que vai entrevistar um cara lá
na Suécia, e o nome da banda é Gorgoroth, né, cara? A banda Gorgoroth é o escarpado de pedra que tem do lado da torre no livro do Senhor dos Anéis, a montanha que tem lá em Mordor é chamada de Gorgoroth. Sim. Então, tipo assim, os caras vão lá e colocam o nome da banda. Aí o que eles cantam? Nós adoramos a Satanás. Né, que é tipo assim. Mas chega a ser até engraçado, será? Né, cara? Mas será? Exatamente. Será? Chega a ser até engraçado em alguns aspectos. Então, tipo assim, cara, isso não pode ser tratado como satanismo real. Ele se torna uma questão mais estética, mais cultural, assim, mas não verdadeiro. Os satanistas de verdade, cara, tipo assim, eles podem ser uma senhorinha, anota uma senhorinha, com a maior cara de vó, fazendo um monte de bolo cheio de encantamento de magia pra te matar, e ela vai olhar pra você, vai te entregar e não sorrindo ainda. Sorrindo. O que nos protege, cara, é o discernimento de espírito e termos o Espírito Santo conosco. Sim. Porque o satanista de verdade não tem cara. Ele não tem, ele se veste de anjo de luz. Vamos dizer, se camufla, né? Então ele não está usando um pentagrama no pescoço. Ele não vai estar usando um pentagrama no pescoço, ele não vai estar usando preto, ele não vai estar pintando o olho, ele não vai estar... Ele vai estar, sim, dentro dele, preparado para essa guerra. Então, o satanista de verdade, o cara que segue o que Satanás prescreve, que cumpre o rito, que obedece o que ele manda, normalmente, cara, é uma pessoa extremamente comum. Seria até o cidadão de bem. Exatamente. Se veste como um cidadão de bem. E o que vai fazer com que a gente saiba quem ele é? O Espírito Santo. Sim. Deus que vai revelar. Não tem outra forma de acontecer. Por isso que quando você vai ver relatos de igrejas que são destruídas por pessoas infiltradas, que vão estar infiltradas, vão estar no altar. Exatamente. Ele vai causar mais impacto, às vezes, se comportando como aquela pessoa que a gente acha que é do bem, que faz parte, só que ela corrói por dentro. Vai ter algumas atitudes que... Vamos lá. Uma forma muito fácil do diabo. O diabo não precisa dizer que ele é diabo. Tem os Suspeitos, né, cara? Sim. Que pra mim é o melhor filme sobre essa dinâmica. Perfeito, né? Nesse filme. Perfeito. Aí você tem um Kevin Spacey, né, cara? Fazendo um papel, uma interpretação e dizendo aquela célebre frase que a melhor armadilha do diabo é ensinar que ele não existe. A melhor estratégia do diabo é o quê? É ele provar que ele não existe. Ele é só mais é só mais um animal dentro do jardim. Cara, daí o cara tá andando tudo torto, daqui a pouco na outra passada o cara arruma o pé, na outra passada o cara arruma a mão, na outra passada o cara arruma a calça, você virou pro lado e sumiu. Acabou. Então, tipo, a gente tem que entender uma coisa, cara, que quando as pessoas começam, você pode entender uma coisa, Satanás ele não precisa contar uma mentira, só precisa contar uma meia-verdade. Ele mescla as verdades e coloca tudo que ele quer dentro dessa meia-verdade e oferece, e as pessoas compram achando que aquilo é a melhor coisa do mundo. E com muitas bases bíblicas, às vezes. Exatamente, mas é uma verdade distorcida, né? Algumas coisas é verdade, mas aquilo tá contaminado. Entendeu, cara? Tipo assim, tá muito contaminado. E aí, quando você começa a perceber esses sinais, quando eles chegam na sociedade. Sim. Uma sociedade que fragiliza a moral. Por quê? Porque todo mundo é caído. Não importa. Nós somos caídos. Então nós temos uma tendência natural àquilo que é errado. Sim. Ponto. O ser humano ele nasce mal. O que vai nos fazer nos tornarmos bons, querendo ou não, ou levarmos a gente a ter uma vida melhor é a nossa relação com Deus. Sim. E ponto. Isso é um fato. O diabo ele vai transicionar e vai sempre carregar, vai transitar nas sombras. A questão é que está chegando um tempo, né, cara, que não tem mais o que se esconder. Antigamente as pessoas faziam mensagem subliminar, né, cara? Hoje a mensagem está na cara. Colocavam uma coisinha, né? Hoje está na cara. Hoje tá na cara. Hoje não tem mais o que esconder. Mas isso é uma estratégia do próprio inimigo, entendeu, cara? Tipo assim, ser recebido. É porque a estratégia dele é tipo o sapo na panela, né? Vai esquentando aos pouquinhos. Igrejas estão ajudando ele nesse processo, né, cara? Tipo assim, grupos que eram para ser os
usados por Deus para ser contra, são trazendo ele para dentro. Quando tem um escândalo numa igreja, o primeiro a bater não é o ímpio, é o cristão. O que eu acredito, o que eu falo, assim, né? O que eu falo. Nós somos o único exército que aponta a bazuca para dentro do próprio... Nós provocamos um fogo inimigo. Nós somos especialistas em fogo amigo, né, cara? Sim. Que é aquela dinâmica de quando o mesmo exército volta para si. Isso é uma das coisas que mais me chateia, assim, porque o inimigo nosso, ele tá junto. Eles estão exatamente, unidos. Cara. Entende uma coisa, quando a gente tá falando lá no Negro da Força, a gente tá falando de uma ação arquitetado. O diabo não é burro, ele é altamente estrategista, ele é altamente inteligente, e ele muitas vezes ele está usando os mesmos mecanismos de sempre e sempre ganhando em alguns aspectos. Por quê? Porque ele pega as pessoas pelo seu próprio orgulho e pela sua própria ganância. Sim. Né? Então você vai olhar para algumas circunstâncias, situações que a gente está vendo que as pessoas estão cedendo a essa mesma... O fruto está sendo mostrado, é a mesma estratégia, apreciado, e a pessoa quer o mesmo fruto. Sim. Entendeu, cara? Quer o dinheiro, quer a aparência, quer os melhores lugares. É o Cypher de Matrix. Ele quer voltar para dentro da Matrix. Exatamente. Por quê? Porque não foi convertido, né, cara? Não teve uma transformação de vida. Porque, vamos lá. Falar de lado negro da força, cara, é você entender assim, existe um mundo espiritual, gente. Ele é real, ele é presente e ele é altamente ativo. Eu vou te repetir, ele é altamente ativo. Do lado negro da força, as pessoas fazem desdobramento astral. Desdobramento astral é sair do corpo. Existe a projeciologia, né, cara, do Valdo Vieira, que explica, de certa forma, isso. Esse trânsito de deslocamento, ele é muito ativo. E às vezes Deus permite que a gente também dê umas passeadinhas, né, cara, pra gente poder conhecer o que está acontecendo no lado negro da força. Então o que a gente precisa entender quando a gente está falando sobre isso? Que existem ordens que são e que vão te ensinar, ensinam as pessoas a fazer e que vão trabalhar para que as pessoas se desenvolvam mais. Por quê? Por que as pessoas procuram uma ordem magística? Por mais que os bruxos de hoje são uma palhaçada, né, cara? Com todo respeito, cara, esses novos bruxos que apareceram na televisão são muito ruins. Se o cara tá na televisão, o cara não é de verdade. Não. Né? Se o cara, eu vou falar pra você, cara, com todo respeito, o cara pode até acreditar naquilo que ele prega por uma questão de convicção pessoal. Sim. Agora, que ele pertence a alguma coisa, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Sim. E a questão é que hoje nem os bruxos conseguem vender que são bruxos de verdade, né? Quem dirá os cristãos. Então, agora a gente tem que começar a colocar as bases, né? Quando a gente está falando de mundo espiritual, cara, a gente está falando de organizações que estão a serviço do anticristo. Sim. A serviço do lado negro da força, a serviço de Satanás. E essas instituições que estão a serviço de Satanás, elas estão a serviço de destruir a humanidade como um todo. E qual que é o principal elemento que ela destrói? A identidade do homem. Sim. Porque se ele toca na identidade do homem, ele toca exatamente na palavra de Deus em Gênesis, que diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Se Deus nos fez a imagem e semelhança, tocar na criação de Deus desvirtua tudo. Trocar a identidade ofende o próprio Deus. E a gente tem visto aí, cara, uma ação satânica e demoníaca na identidade dos adolescentes, dos jovens, das pessoas que ou quando querem ser bicho não sabem quem são. Sim. Né? Isso é uma ação do próprio Satanás, isso é uma ação do lado negro da força, isso é uma ação do tipo assim, agora... Infelizmente, muito bem sucedida. Sim, e agora a gente tem a questão de mexer na família. Como que ele mexe na família? Desvirtua o conceito base de homem e mulher só prole. Aí agora a regra é, existem estados oficializando o casamento para 3 pessoas, 4 pessoas. Então, tipo assim, quando você começa a ver isso sendo introduzido na sociedade, e eu tô falando pra você... Não vem me falar que poligamia é bíblico, minha gente, pelo amor de Deus. E a gente vem falar sobre isso, mas existia na Europa, já lá na Baixa Europa, muita coisa que já era totalmente permitida. As mulheres vender o próprio corpo já era considerado como profissão. Sim. Era remunerado. A questão as várias cidades da Europa, o uso de entorpecentes era liberado.
As práticas de você retirar a criança antes de completar os 9 meses já era tolerada. Isso muitos anos atrás. Isso muitos anos atrás. Então você vai vendo que tudo vem numa crescente. E tudo acaba caindo no colo e servindo a um único trono, que não é o trono de Deus. Sim. E você não pode servir a dois deuses. Se você tá tendo essas práticas, exatamente, você não tá do lado do nosso Deus, do Deus que a gente acredita, né? E trazendo um pouco pro lado que a gente gosta, né, mais conspiratório, a gente vai ter ali 3 níveis, mais ou menos. Porque o nível bíblico a gente já comentou aqui, a gente acredita, que a gente não nega a existência de Deus, de Satanás, e que existe essa guerra, vai ter os demônios, vai ter toda a guerra espiritual, mas tem uma questão muito histórica por trás disso, que vai ter ali os movimentos ocultistas, as sociedades esotéricas, e vai ter as influências filosóficas, que a gente até comentou um pouco, né, sobre o Tony LaVey e o Aleister Crowley. Só que daí hoje a gente tem aquelas teorias que existem as elites satânicas, que são as famílias mais ricas, ou Hollywood mesmo é controlado por essa galera, a questão das músicas, os rituais secretos, as organizações que controlam o governo, que seria, tem até uma imagem bem legal assim, legal, né, tipo, meio explicando a dinâmica, que tem uma mão que controla, aí embaixo vai estar os governos, vai estar as empresas, vai estar as pessoas mais ricas, então isso tudo oculto, assim. Então, também existe essa dinâmica. Tipo, muita gente acha que é conspiratório. Eu acredito que não seja tão conspiratório assim, né? O que a gente tem não é nem um deep state, né, cara? É um... Pô, cara, a palavra tava aqui e agora ela sumiu, assim. É um outsiders, né? Outsider. Outsiders, que são o quê? São pessoas que estão fora da bolha. Tipo assim, direita e esquerda não existe. Elas servem ao mesmo serviço. Principalmente aqui no Brasil. O mundo foi criado numa questão de divisão. Branco, preto, cristão, protestante, católico, e tipo assim, a guerra entre muçulmanos e judeus. Então, você vale de uma única estratégia, dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Então tem esse governo outsider que está lá em cima, fora do holofote. Fora do holofote, que coordena as coisas. Esse governo é literalmente a serviço do anticristo. Né? Tipo assim, é um governo outsider, ele tá fora do... Só que ele tá coordenando tudo. Ele tá mexendo na água, ele tá mexendo na comida, ele tá mexendo na alimentação, ele tá mexendo no remédio, ele tá mexendo no costume que a gente tem. Ele tá mexendo na geografia, na geopolítica, ele tá mexendo na alimentação, ele tá mexendo na água, ele tá mexendo no clima. E a gente falou da outra vez sobre a HAARP, pô, cara, nos 3 lugares tiveram terremoto, a mesma luz vermelha na mesma noite, no mesmo lugar. Engraçado, né? Deixa de ser teoria da conspiração. Então, tipo assim, você vê isso tudo a serviço do anticristo. Esse governo outsider que está em cima aqui, ele está mandando ordem para todas as demais coisas que estão acontecendo. Tipo assim, então, você tem que saber que só existe uma guerra acontecendo. E essa guerra é entre trevas e luz. Direita e esquerda, eles não são inimigos. Para eles, independente de quem ganha. Independente de quem ganha. Eles querem que todo mundo se mate, eles virem e pegar o que restou. Eles entrarem, deixam esse povo se matar, né, tipo assim, primeiro, e em alguns aspectos, cara, você chega em algumas regiões, as pessoas estão brigando por questões políticas, as pessoas estão brigando por questões de time, as pessoas estão brigando literalmente. Então se criou um ambiente que literalmente é um barril de pólvora. Sim, e completamente antibíblico, né? Exatamente, antibíblico. E até mesmo dentro de alguns grupos ministeriais, denominacionais, existe essa mesma guerra. Sim. Então, se a gente entender, cara, todo mundo que não está em Deus, ciente do que está acontecendo, está a serviço de algum desses lados. Porque, com todo respeito, Cristo não é nem de direita nem de esquerda. Ele está muito acima de tudo isso. Então, quando a gente está pensando em lado negro da força, a gente tem que entender que esse governo outsider que coordena, né? E aí a galera vai dividir dos 9 homens desconhecidos, das 13 famílias e de todas as ramificações, né, cara, que são a conspiração mais clássica, né? Você tem um governo, um regente lá em cima que é outsider, aí você tem a ordem secreta dos 9 homens desconhecidos
que são literalmente os homens que mandam e dizem que o Trump é o cabeça dos 9 homens desconhecidos. É sempre o presidente dos Estados Unidos, né? Daí você vai ter as 13 famílias, né? Que são as 13 famílias, que é onde vai ter o Rothschild e todas as demais. Depois você vai ter mais famílias embaixo, que são as famílias onde vai ter os reinados, né, cara, que vão estar os italianos, e tem vários. Abriu mais o leque, né, cara, de ser descoberto. Os reinados que estão aqui embaixo, que dessas elites, né, que ainda estão aqui. Aí depois você vai ter outras ordens acontecendo, até chegar lá embaixo, né, cara? Porque infelizmente nesse meio ainda vai ter algumas igrejas que fazem parte disso. Seja o Vaticano. Plena convicção. Só que assim, quem tá aqui lá embaixo, na base, cara que tá pegando o ônibus 5 da manhã e tá preocupado em pagar conta, não tá pensando no que a gente tá falando. Sim. Ele tá pensando em amanhã. Você vai jantar, dar uma volta. Ir no mercado, comprar uma carne, uma pack de cerveja. Assistir o UFC. Não, o UFC, pessoal, muito bom. Eu assisto todo final de semana. E é isso. Tipo assim, essa é a corrida dos ratos. A corrida dos ratos, cara. Depois a gente pode falar um episódio só sobre isso, da corrida dos ratos. Mas é exatamente. É um ciclo infinito. É um ciclo infinito do quê? De necessidade. Cara, não é só pão em circo. Porque pão em circo, ele funciona que nem... O celular é um pão em circo hoje. Sim. Né? Rolar o feed, essa guerra política, todo mundo querendo saber qual que vai ser a próxima ação desse candidato que deixou de ser elegível agora, que em uma semana colocou fogo na eleição brasileira. Pior que até eu tô interessado, rapaziada. Então, tipo assim, essas coisas dessa famosa atual, né, cara, essa moeda da atenção, sim, né? Quando a gente pensa nessa moeda de atenção, a gente tem que pensar que por que certas coisas estão acontecendo no mundo? Por que existe uma internet? Então, se a gente está pensando em o governo do anticristo, falando do lado negro da força e como que ele influencia, a gente tem que olhar para o Apocalipse, porque é exatamente para onde está encaminhando todas as coisas. Estou preparando o caminho, e esse né? governo ele está fechando o cerco de uma forma onde eles consigam colocar tudo subordinado a um único governo. E sabe qual que é o elemento que ninguém olha? Que ninguém olha. Qual? O mais poderoso. Qual é a moeda mais poderosa que a gente tem hoje? De todas. Qual que é a mais poderosa de todas? Qual? Comida. A comida. A comida controla o ser humano. A comida dita a regra. E é por isso você pode ficar sem internet, você pode ficar sem carro, você pode ficar sem combustível, você pode ficar mas sem comida você não fica. E a gente, como brasileiro, isso é mais importante ainda de entender, porque a gente está no meio disso tudo. A gente está no meio da guerra, porque o Brasil é o maior provedor de comida do mundo. Eu vou dar um dado para você entender por que eu tô falando, associando comida ao lado negro da força. Meu irmão, ele trabalhou 10 anos em navio de cruzeiro. Uhum. Uma vez ele sempre ia daqui, pegava o cruzeiro aqui, trabalhava aqui e ia para fora. Uma vez ele pegou vindo para cá, da Europa para cá. Uhum. Quando ele pegou da Europa para cá, o navio passou um dia parado num porto abastecendo comida para a temporada brasileira. Um dia o navio ficou parado, abastecendo comida, e aí teve uma reunião do comandante com as pessoas que estavam trabalhando, que eles iam entrar em temporada brasileira. E o brasileiro é o passageiro, tripulante, que mais come do mundo. O que tem a ver? Tem a ver que comida controla e determina tudo. Sim. O governo que tiver controle da comida, e isso coloca, como você disse, o Brasil no epicentro, no olho do furacão de tudo, permite que eu e você comecemos a abrir os nossos olhos e entender para qual dos lados a gente está olhando. Exatamente. Porque se o lado negro da força quer controlar tudo... A gente tem que escolher um lado. Exatamente. Qual que é a parte mais... Vamos lá.
Qual que é o lance da marca da besta? Que tá na Bíblia, tá? Não é do Iron Man, é o que tá na Bíblia. Na Que Bíblia ele é outra besta, né? a Bíblia vai dizer que quem não tem essa marca não vende e não compra. E o que todo mundo precisa comprar? Comida. O que todo mundo precisa vender? Vende o que quiser, mas comprar, só tem que comprar? Senão você não sobrevive, Senão você não sobrevive. E aí eu quero que você pare e pense. Pensa comigo. O lado negro da força é uma questão espiritual, mas ele vai controlar a sua vida fisicamente. Vai controlar o que você pensa, vai controlar o que você faz, o que você fala, com quem você casa, onde você casa. Até porque é um tópico bem interessante que o pastor falou, porque a gente pode entrar nos 7 montes de influência. Sim. Porque os 7 montes de influência, não sei se... Acho que, pra quem não tá ambientado, às vezes o pessoal que assiste a gente já conhece, mas vamos retomar aqui. Porque ele vai ser a religião, a família, a educação, o governo, a mídia, artes e entretenimento e negócios e economia. Só que desses 7 montes, se a gente for parar pra analisar cada um, talvez o inimigo já esteja comandando todos. Acho que não tem um que a gente... O que me deixa mais triste, talvez até a religião, ele já esteja comandando mais do que a gente. E a família, dos tempos pra cá, a educação nem se fala, né? A educação é uma vergonha. Agora, a família é uma coisa que a gente tá tentando ter uma contracultura, mas tá difícil. Só que a família, principalmente da época do pastor e um pouco antes da minha, foi completamente devastada pelo inimigo. Então, a gente tem que entender assim. O monte que deveria ser o monte mais importante para responder tudo isso é a igreja. Seria o monte que ia influenciar os outros 6 montes. Exatamente. Anota isso aí. Você pode não acreditar, você pode não sobre essa questão dessa teologia ou esse estudo dos 7 montes de influência. Mas a igreja, se ela se colocasse na posição que ela foi institucionalizada por Deus para ter na Terra, como sendo representante do próprio Cristo, sim, né? Aqui ela influenciaria a família, a arte. Primeiro ela influenciaria a si mesma. Sim. Né? A igreja influenciando a própria igreja a ser igreja. Aí ela influenciaria o lar, a família, influenciaria a educação. Todos esses montes a igreja abandonou. E o problema é que entregou, né? Entregou. Lembre que o inimigo é legalista. Então o que ele se apropria de um lugar. Se você deixa a casa vaga, ele vai chegar com 7. Exatamente. É aí que tá, você deixa a casa vaga, ele vai chegar com 7. Chegaram com 7 na mídia, chegaram com 7 na educação, chegaram com 7 na arte, no entretenimento, chegaram com 7 na política, chegaram com 7 na economia, e aí tudo tá na mão do inimigo. Chegou um momento que o cristão não pode fazer um filme. O cristão ele não pode assistir um filme, ele não pode escrever um livro, ler um livro diferente. Ou ele, é pecado o cristão ser um empresário de negócio, um cara bem-sucedido, ou até outros montes aqui. É política, cara. O próprio político, é do diabo ser político. É do diabo ser político, do diabo ser... Aí é interessante, teatro não pode. Teatro agora pode, né? Músico, levita, o cara é poeta. Cara, mas vamos lá, Davi era um poeta. Não pode ser, o cristão não pode ser poeta, o cristão não pode ser escritor, o cristão não pode ser músico, o cristão não pode ser político, o cristão não pode ser rico. Pode ser rico, não pode ser nada, né? E aí, como é que a gente... Só o inimigo pode as coisas. Aí o diabo cria peça de teatro, o diabo cria filme, o diabo cria música, o diabo se apropria da política, se apropria da arte, se apropria da economia, aí subjuga tudo debaixo do governo anticristo, e daí o que acontece? Aí influencia a nova geração. Sabe, eu assisto bastante filme, né? A gente sempre comenta. Sabe como eu sei que esse filme é de uma década específica? Não é pelo visual, pode apagar tudo. Passa o diálogo do filme. Eu vou saber exatamente de qual década que ele é. É o He-Man. O He-Man, ele é dessa década. O He-Man, ele tá falando de libertinagem, Nossa, ele fala até umas piadas sem graça. Sem graça. Então, ele é um filme que representa essa década, que o inimigo já tomou conta das mídias. Cara, mas o mais engraçado é que essa é uma linguagem interessante, porque
Nessa época, cara, parece que todo mundo tá dentro do RH. Todo mundo tá triste, tá precisando de atenção. Todo mundo tá precisando, tipo assim, todo mundo já nasce com tarja preta, né? Já nasce deprimido. Parece que é um checklist, assim. Né? Tipo, esse aqui vai tomar Rivotril. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que começar a pensar como igreja, né, cara? Tipo assim, no mundo jaz no maligno, tá tudo certo. Beleza, falando. Só que a gente tá aqui, né? Agora a gente tá aqui. A gente é luz. Como diria Gandalf, né? A gente tem que fazer o que deve ser feito com o tempo que nos é dado. Exatamente. E como diz o nosso amigo Charles Beldor, né? Buldor, a maior astúcia do diabo é convencê-lo que ele não existe. Então, enquanto você estiver acreditando que isso não é real que a gente está dizendo, que tudo que a gente está falando é teoria da conspiração, que tudo que a gente está falando é coisa para trazer mídia para o nosso canal, que todo mundo gosta de falar do lado negro da força, não, cara, a gente está tentando openeais, abrir os teus olhos. Abrir os teus olhos para você entender o mundo no qual você está inserido e está na hora de você se despertar, de verdade. Uma hora a porta vai fechar, né, cara? Uma hora a internet vai cair. E o tempo tá acabando. E o tempo tá acabando. Uma hora alguém vai dizer assim, ó, duas coisas. Alguém vai chegar para você e vai dizer assim, ó, para você usar essa IA que eu tenho, você vai ter que pagar. Aí todo o seu dia tá na IA. Tá na IA. E aí? As planilhas que você tem que tá usando na tua empresa estão na IA. Você não sabe fazer o financeiro da tua empresa sem a IA. Sem a IA. Você não sabe mais como fazer um post, né, cara, nem no teu nessas aplicativos agora, né, cara, nessas páginas você consegue usar mais. Quem tá usando é a IA da IA, né? Não é nem mais a IA. Você tá contratando uma IA para confeccionar uma outra IA para fazer o que a outra IA fazer. Não que a gente não use, mas quando eu precisei, eu conseguia fazer de outra forma. Tom, mas essa é a estratégia. Você vai entrando cada vez mais para dentro da IA, vai se tornando cada vez mais dependente. Sim. Aí você se torna cada vez mais dependente da internet, cada vez mais dependente dessas fontes de conhecimento, desses acessos. E quando a porta for fechada? Quando alguém que tiver o poder de dizer assim, a partir de agora é só comigo. Já era. Já era. Aí é a hora que você precisa Aí você precisa ser um outsider. Sim. Então, uma coisa que, assim, se você tá nesse canal, provavelmente você já teve essa escolha, mas de forma bem lúdica. Se você é cristão, você tomou a pílula vermelha. Você já escolheu o seu lado. Agora, mas eu quero ser igual o Cypher, quero sair. Se você sair, vai ser pior ainda. Você vai estar se vendendo de vez. Então, como você já tomou a pílula vermelha, a gente está te dando algumas instruções de como se comportar nesse novo mundo. Porque é coisa que a gente vê desde criança, porque a gente é meio doido, mas é coisa que não tá tão fácil assim. A gente teve que pegar um DVD diferente de um pastor que era meio doido, que lia umas coisas aleatórias, e a gente assistiu. Esse foi o meu caso, pelo menos, era um DVD, né? Então a gente começa nesse mundo que é mais outsider, mais underground, igual o pastor falou, só que isso que a gente estava sendo ensinado mais de 10 anos atrás, a gente está vivendo hoje. Tudo aquilo assim, que estava no DVD, o pastor estava acertando. Exatamente. O outsider, vamos colocar assim, o lado negro da força é dentro da Matrix. Se você tá dentro da Matrix, você tá no lado negro da força, irmão. Não tem área neutra. Não tem zona neutra. Ou você tá do lado da luz, ou você tá no lado negro da força. Se você tá no lado da luz, você já tomou a pílula vermelha. Você já saiu da Matrix. Já saiu. Você não tem pra onde ir. Você não tem pra onde voltar. Voltar para as trevas é choro e ranger de dentes. Porque daí ele não é mais o tempo da ignorância, já passou esse tempo. Aí vira... Como é que fala? Não, aí já é iniquidade. Iniquidade. Então, presta atenção em algo. A gente começou falando do lado negro da força. Você estava achando que a gente ia falar das ordens, né? Das ordens místicas, esotéricas. A gente vai poder falar sobre isso, mas eu estou te dando um alerta hoje aqui nesse lugar. Que você pode sair do lado negro da força. É possível sair do lado negro da força. Eu vou dizer para você. Eu saí do lado negro da força. Eu tive essa experiência de migrar para a luz, né? Não foi fácil, foi uma decisão, mas eu saí do lado negro da força. Conheci o lado negro da força. Tipo assim, fui cooptado pelo lado negro da força pelos meus 17 para 18 anos de idade, permaneci até a minha conversão dentro desse lado.
né? Tipo assim, estive no lado bem antes, né, cara? Desde muito cedo já tinha esse conhecimento de querer conhecer o lado, a espiritualidade desse lado, né, cara? Tipo assim, tinha entendimento aos 18, comecei literalmente a investir minha vida nisso, e aos 25 tive uma experiência com o Espírito Santo, né? Então, ele é real. E ele te propõe coisas que se tornam Pelo atrativas. menos passou pelo menos 7 anos dentro do... Sim, né? De uma escola de neófito, cara, que é uma escola base de qualquer lado da força, sério, te coloca num patamar, cara, muito acima da média, assim, de conhecimento, de entendimento, de postura. Então, mas quando o Cristo se revela, ele dissipa todas as trevas, né, cara? Então, é isso que eu quero te dizer. Não importa o nível de escuridão no qual você se encontra. Quando Deus vem, ele dissipa todas as trevas. Ele dissipa tudo aquilo que estava te enganando. Ele abre os teus olhos espirituais. Ele te faz enxergar a verdade. E muito mais do que a gente falar do lado negro, e como que ele funciona e acontece, eu quero dizer para você que existe possibilidade de você sair dele somente através do nome de Jesus. Não tem outro lugar. É exatamente isso, cara. Você pode achar que não, mas a real é essa. Não tem outro caminho, não tem outra verdade e não tem outra vida que não seja em Cristo Jesus. E tem um Espírito Santo que te conduz pela verdade, pelo caminho. Ele que te mostra e te guia e te orienta e diz que vai ter luta, vai ter guerra, vai ter libertação, mas existe um caminho que você pode trilhar e sair dessa jornada. Se você tá nessa, olha aqui para mim. Manda mensagem pra gente no particular, comenta aqui. É real, tem como sair. Vai exigir muito de você, mas tem como sair. Amém. E só pra finalizar, a gente já passou alguns filmes, algumas questões de músicas, né? Aí, um filme que eu acho que meio que o lado negro ele falou, esse daqui você pode fazer só pra gente... Um aperitivo. É Advogado do Diabo. Esse filme, o Al Pacino, ele tem um discurso que é exatamente como o diabo tem os 7 monstros de influência no final do filme. Cara, ele faz um discurso que se você pega, dá pra fazer uma pregação inteira só em cima daquele discurso, né, professor? Ele é toda a estética que ele traz, todo o diálogo, toda a retórica é perfeita pra explicar esse lado. E assim, tem o Al Pacino, tem o Keanu Reeves, então é um filmaço. Tem a Charlize Theron, que é a esposa do Keanu Reeves. Do Keanu Reeves, né? É um filmaço, vale muito a pena assistir. E tem uma parte, cara, muito interessante, que a mãe do Keanu Reeves, ela chega e ela dá de cara com o Al Pacino e ela sabe que o Al Pacino é o pai dele. Ela já sabe. Ela já sabe. Lembra que foi ele que foi o cara que é o pai. Ele vai lá e busca o filho, né, cara? E fala toda essa... transcorre tudo isso, né, cara? E tem questões muito pontuais e muito assertivas em relação ao lado negro da força. O fato da manipulação, do jogo de poder, da sedução, do sexo sendo usado como ferramenta como moeda de troca, né? Tipo assim, que é uma questão que a gente não trouxe aqui por questões de plataforma, que a gente tem que cuidar com o que a gente vai falar sobre esse tipo de tema. Sim. Mas é uma ferramenta, e principalmente a ferramenta do poder, a ferramenta do controle, e o inimigo sabendo que ele era, e ele queria ter o filho junto com ele, né? Vamos colocar assim, e aí você vê como o Al Pacino, né, o John Milton, né, Milton, ele se apresenta e ele faz as coisas acontecerem, e é impressionante a sutileza, a corrupção sutil, cara, o quanto ele vai distorcendo a integridade do cara, assim, e quando o cara vê, o cara se vê totalmente corrompido já, né, cara? E aos poucos, é no detalhe. É nos detalhes, assim, né? É uma palavra, é uma situação, é um sim, é um acordo, um aperto de mão, cada circunstância que ele é colocado vai naturalmente deteriorando a sua base moral, corrompendo a sua alma, e quando ele se vê, aí ele opta pelo o final do filme, que daí a gente não vai dar spoiler. Sem spoilers. Mas sabia que eu fui pego de surpresa nesse filme? Eu achei que ia ser um filme de advogado. Sério? Eu não tinha assistido ainda. Entendi. Eu pensei, nossa, é um filmaço do Keanu Reeves, né? Vai ser, tipo, retórica e fala e tal.
De repente, caraca, que mensagem oculta que tem nesse negócio aqui. Uma coisa bem elaborada. Bem elaborado. A gente tá chegando pro final do episódio, a gente ficou de... A gente vai ficar devendo, eu quero muito falar sobre música. A gente deu alguns detalhes. Cara, mas acho que a gente podia fazer um programa só sobre um episódio só sobre música. A influência da música no mundo. A influência da música no mundo e tal. E aí o último filme que a gente quer falar e tá na Amazon Prime, que é De Olhos Bem Fechados. De Olhos Bem Fechados. Que é um filme diferente, né? Ele fleta com a dinâmica das sociedades secretas. Isso. Né? Então ele é um filme do Tom Cruise com a sua esposa na época, né? Nicole Kidman. Com a Nicole Kidman na época. É um filme adulto. Então, se você é cristão... Não assista perto dos seus pais. Você vai ter que ter maturidade para assistir. Mas ele mostra claramente as sociedades nas elites, né? Nas sociedades secretas, na elite da sociedade, a decadência, o hedonismo, o anonimato de poder. É um negócio bem... Esse filme hypou muito nos casos Epstein e P. Diddy. Sim. Foi quando voltou em ênfase, foi quando eu assisti. Só que ele tem umas camadas, acho que um pouco mais profundas ainda. Ele tem umas camadas mais ritualísticas, né? Ritualísticas. Tipo assim, que eu acredito que o Kubrick, né, a gente sabe da história, que depois ele até foi morto por causa disso, ele discutiu... Teve muito conhecimento, né? Discutiu, vocês cortaram o meu filme, ele discutiu com o cara lá. Então acho que devia ter muito mais coisa. Então, você pega ele vai em todas as ordens, que são as ordens universitárias, sociais, né? Que é tipo assim, aqui a sociedade está inserida, né? Tanto as sociedades secretas dentro das Skull and Bones, dentro das universidades, dentro dos grandes grupos econômicos ali secretos. Então ele traz toda essa estética, né, para o filme, né? Essa coisa do cara que quer ascender economicamente. A bolha, né? A bolha executiva. Aí o cara é convidado para uma reunião, naquela reunião ele é apresentado para um monte de gente. Interessante, porque o cara ele não era qualquer um. Ele era um médico de carreira já, ele era bem sucedido. Exatamente. Só que ele não estava na bolha. Então, aí para ele poder pertencer à bolha, ele tem que ser convidado. Então ele traz todas essas estéticas, né, cara? Traz a questão novamente volta a questão da sensualidade, do sexo como uma moeda de troca, ferramenta de poder. Então você vê que tudo isso é meio que um padrão, né? Quando você vai estudar essas coisas, isso se torna meio que um padrão para esse universo, né? Que envolve tudo isso, né, cara? Então isso mostra literalmente o domínio do lado negro da força, que são moedas. Né? O sexo é uma moeda, o poder é uma moeda, o dinheiro é uma moeda, a influência é uma moeda. Né? Então tudo isso acaba se tornando uma ferramenta. E tem a imagem da pessoa central, né? Sim, sempre, né, cara? Tipo assim, e aquela questão sempre do eu sobreposto a tudo, né, cara? O egoísmo, o hedonismo. E também é uma questão também que é bem anticristã, justamente da objetificação da mulher, né? Sim. Porque todos eles têm máscara, menos as mulheres. E assim, gente, o que é muito importante, o lado negro da força, cara, não é para se tornar para nós uma paranoia conspiratória. Sim, com certeza. O lado negro da força, cara, é para colocar um ambiente de vigilância. Um ambiente de vigilância. E pra gente encerrar, né, cara, aquela célebre frase de que a maior ferramenta de todas é a vigilância, cara. Então, vigie. E também maior que está conosco do que aquele que está fora. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. E eu te espero no nosso próximo episódio do Última Fronteira. Valeu, pessoal. Um abraço. Assistam os últimos episódios, se inscrevam no canal e aguarde o próximo. Obrigado.